E vamos pensar agora que eu, tô ouvindo esse papo, tô inspirado, tô curtindo. Cara, quero começar a pensar no meu patrimônio a longo prazo, quero começar a organizar minhas finanças, mas eu tô quebrado de dívida. Tô usando o cartão de crédito para pagar o cartão de crédito, que é um clássico brasileiro, acho que é uma coisa icônica que a gente consegue fazer por aqui. Qual que é o primeiro passo para eu começar a organizar minha vida financeira a partir do momento de endividado? O primeiro passo é resolver essa questão das dívidas, que geralmente é uma questão de fluxo. O que eu quero dizer, né? O seu fluxo de pagamento, aquilo que você recebe, não é o suficiente para pagar o seu fluxo de gastos. Então você tem que resolver ou diminuindo gastos ou aumentando aquilo que você ganha. Nossa, né? Reinventou a roda aqui. Não, é super básico. Poxa, mas se é tão básico, por que você não faz? Por que 90% das pessoas não fazem? Então esse é o ponto. O básico para você começar a investir é fazer sobrar dinheiro e não ter dívidas. Porque não adianta nada eu chegar para alguém e falar, não, começa a investir aí o cara começa a investir para ganhar 1% ao mês, que é o que a gente tem em renda fixa hoje no Brasil, enquanto ele paga 4% de juros no empréstimo pessoal, enquanto ele paga 11% no cheque especial. Não adianta, você repete esse processo de investir para ganhar 1 enquanto você paga 4 ou 11, você quebra no longo prazo. Então a primeira coisa é avalie a sua situação inicial. Então você tem dívidas? A dívida tá onde? Tá no cartão, tá no cheque especial. Troque essa dívida extremamente cara por uma dívida mais barata. E tem uma regra quanto à questão de fazer dívida. Quanto mais fácil for o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Cartão de crédito tá na tua mão, já tá aprovado. Você pode gastar o que você quiser, se não pagar, aí que vem o juro cavalar. Cheque especial já tá na sua conta, tem que falar com ninguém. É só tirar, é quase mágico, né? Você tira, nada acontece, só muda o dígito na tela ali, você tá com o dinheiro na mão. Então, se você quer juros mais baixos, tem que falar com alguém. Tem que ir no gerente de banco, tem que, por exemplo, fazer um consignado onde você consegue deixar lá um contra-cheque para diminuir gastos, né? No caso de funcionário público dá para fazer isso, aposentado. Então, o primeiro ponto é, tem dívida, ela é cara, troque por uma dívida mais barata. O que é isso? A dívida tem 11% de juros, troca por uma que tem 3%. Que ainda é um puta de um juro. Eu queria poder investir meu dinheiro a 3% ao mês, né? O resultado seria fantástico. Resolveu essa questão da dívida cara para barata. Não faça mais dívidas. E aí é complicado, porque como eu disse, ou você aumenta a sua renda, o que costuma dar mais trabalho, ou corta os seus gastos, o que imediatamente é o mais fácil a ser feito, mas é doloroso. Afeta o estilo de vida. Exatamente. Né? Você aumentar o seu padrão de vida é muito simples. Você diminuir é bem mais complexo. É bem mais complexo. E a tragédia, né, do brasileiro, até extrapolando, isso aí é nível mundial hoje em dia, mas é que, geralmente, tudo que a pessoa ganha, ela gasta. E há um motivo para isso também. Como investir algo um pouco mais complexo, um cara vê, poxa, mercado financeiro é muito complexo, isso aqui eu deixo para depois. Um dia eu aprendo, tô muito novo, vou aproveitar a vida, quando eu tiver 30, 40 anos eu aprendo. Então o cara vai deixando para depois. E aí ele fala, sobrou um pouquinho, bota na poupança, não rende nada. Basicamente nem cobre a inflação em muitos períodos. Então ele vê, poxa, poupar não adianta, eu vou gastar tudo que eu ganho. E à medida que ele vai ganhando mais, porque com 20 ele costuma ganhar pouco, com 25 tá ganhando mais, com 30 tá ganhando mais. Ele vai aumentando o padrão de vida dele também. Vai gastando mais, mas não faz reserva. Então a hora que por algum motivo essa fonte de pagamentos ela desaparece, ele ficou desempregado, o negócio dele quebrou, o custo de vida tá alto e ele entra numa situação de endividamento. E como ele nunca estudou finanças, ele pega crédito nos piores locais possíveis. Porque ele quer aquele dinheiro fácil, não quer ter trabalho. O dinheiro fácil custa mais caro. Então, o primeiro ponto é, depois de você ter feito toda essa trajetória de dívida, começa a poupar dinheiro, paga a dívida mais rápido, parou de pagar a dívida, você vai começar a investir esse dinheiro. E aqui no Brasil a gente tem uma renda fixa que paga muito bem. Então, você consegue, correndo relativamente pouco risco, e quando eu digo risco, é risco de perder o principal, né? Você pode emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, via título público, para correr quase nada de risco, porque você está emprestando para quem é o dono da máquina de criar mais dinheiro, mais reais. Você consegue uma recompensa de mais de 1% ao mês hoje. E o principal é começar a fazer isso, esse tipo de investimento, o mais cedo possível, porque é isso que faz diferença na acumulação de patrimônio, principalmente, é o efeito do tempo. Se a gente pega uma fórmula de juros compostos, você tem lá basicamente que o montante final é igual ao capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. E o tempo é o único fator que eleva a fórmula, que torna ela realmente exponencial. Eu posso dar um exemplo numérico disso, para mostrar o quanto vale a pena começar antes, ainda que com pouco dinheiro. Porque as pessoas falam, poxa,
Não tenho mais dívida. Sobra um pouquinho aqui. Quero começar a investir. Mas, Bruno, são R$300 por mês. É muito pouco, né? Se eu invisto R$300 por mês, eu ganho R$3 de juros no mês. O que isso vai mudar a minha vida? Em 1 mês, nada. Em 2 meses, nada. Em 12 meses, quase nada. Em 24, também pouca coisa. Agora, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, muda pra caramba. O exemplo que eu posso dar é o seguinte. Até te perguntar quem você acha que vai estar melhor no final. Imagine 2 investidores. Tá. 2 investidores. Investidor A e o B. Eu quero que você me diga quem vai estar melhor com 65 anos. O investidor A, ele começou a investir com 20. Ele pega R$300 por mês, que é o que muitas pessoas falam que é pouco dinheiro, e investe todo mês. Ele vai fazer isso dos 20 aos 30. Rendimento dele, 1% ao mês. E depois ele parou, não fez mais nada até os 65 anos. A gente pode até falar que o investidor A é o investidor que ele começou cedo, mas ele é preguiçoso. Porque ele investiu dos 10 aos 20, deixou investido e não fez mais nada depois. Pegou um fundo de investimento, deixou lá e não fez mais nada. E tem o investidor B, que pensava, esse A é um trouxa. Porque ele não está aproveitando a vida dele agora e no futuro ele poderia investir muito mais dinheiro. O B fez isso. Ele não começou a investir com 20, começou a investir com 30. Só que para compensar que ele começou mais tarde, ele começou a investir com mais dinheiro, R$400 por mês. O que é 33% a mais do que o A por mês. E ele investiu todos os meses dos 30 aos 65 anos. Todos os meses, mesmo rendimento, 1% ao mês. Então, resumindo aqui os dados. A, investiu dos 20 aos 30, 300 por mês. B, investiu dos 30 aos 65, 400 por mês. Ambos com a rentabilidade de 1%. Veja que o B investiu por um período 3,5 vezes maior do que o A. Só que o A começou com menos dinheiro, mas começou antes. Quem vai estar melhor com 65 anos? Pela pegadinha, Tem a eu pegadinha, chutaria né? o A, até por causa dos juros compostos, até por ter começado antes, e até porque desses 20 aos 30, é dinheiro rendendo em cima de dinheiro. Então, Sim. provavelmente, quando ele chegar aos 30, o que ele já rendeu deve estar lá na faixa dos 400 que o cara tá investindo. O A, quando chegar com uns 30, vai ter quase 70 mil investido. Enquanto o B vai estar começando. Mas você concorda comigo que não é intuitivo pensar que o A teve um destino melhor? Porque o B vai começar depois, mas com mais dinheiro e vai investir por 35 anos. Pensando em termos de esforço, o esforço do B foi maior. Porque durante 35 anos ele abriu mão de parte do que ele ganha para investir. O A só fez isso durante 10 anos. Depois ele parou, ele só não mexeu no resultado. E a diferença no final é de 2 milhões basicamente. Porque o A vai ter 4,5 milhões e o B vai ter um pouquinho mais de 2,5 milhões. Então só por ter começado 10 anos antes, com menos dinheiro, depois ele parou, o A teve um destino melhor do que o B. Então, para quem tá assistindo aqui e é jovem e pensar, eu ganho pouco dinheiro, não vale a pena começar agora. Você tá errado, você tem que começar o quanto antes. Se o seu pai tivesse começado para você, sua mãe tivesse começado, seria ainda melhor. Mas raramente isso acontece. Né? Eles têm os problemas dele, não começar nem para eles, às vezes, vai começar pro filho. Agora, se você tá assistindo isso agora e tem 20 anos, começa pra você agora. Não espera ter 25, não espera ter 30. Se você, que tá com 30, não começou ainda, comece, porque é melhor fazer isso com 30 do que com 35 do que com 40. Se você já faz pra você, mas seu filho nasceu e não começou a fazer pra ele, faz uma previdência privada pra criança. Bota R$100 por mês. Faz isso durante 15 anos, até os 15 anos. Depois não faz mais nada. Aí quando o filho tiver 30, você fala, olha, eu fiz um negócio pra você, vou te dar agora com 30. Não dá com 20 não, que com 20 o jovem não sabe nada, vai desperdiçar o dinheiro. E com 20? É. Com 20 que... Você tá maluco. Dá quando tiver 30. Dá quando tiver 30.